Glória a Deus. Boa tarde, irmãos. Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Vamos dar início ao nosso culto nessa tarde. Que seja uma tarde abençoada. Amém? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Pai, nessa tarde eu venho te pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, Senhor. Deus, eu te dou graças, Senhor, por estarmos aqui nessa tarde. Ó Pai, eu entrego essa tarde, Senhor, tarde de bênçãos em tuas mãos. Pai, que os céus venham se abrir nessa tarde sobre nós. Ó Pai, que tudo que for ministrado aqui, Senhor, seja para a honra, glória e louvor do seu nome. Pai, que a tua presença venha nos encher, Senhor, nessa tarde. Que nós possamos abrir o nosso coração, Senhor, para receber a tua palavra, Senhor, os louvores aqui ministrados, ó Pai. Que tudo, Senhor, que ocorrer neste lugar, Senhor, seja para a honra, glória e louvor do teu nome, ó Pai. Que nós venhamos diminuir diante da tua presença e que a tua presença cresça sobre nós, ó Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem sido, ó Pai. Até que o Senhor tem sustentado a nossa vida. Que o Senhor continue, Deus, sustentando, abençoando, nos guardando, ó Pai, a cada dia, Pai. Toma a direção, Senhor, desse culto em tuas mãos, ó Deus. Eu te louvo e te agradeço, ó Deus, por tudo, Deus, que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fará em nosso meio, ó Pai. Toma este ambiente em tuas mãos, ó Pai. As nossas vidas, Senhor, que aqui está, aqueles que estão em casa, ó Pai, que nós possamos abrir o nosso coração para receber o melhor do Senhor nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Recebo o ministério de louvor nessa tarde, adorando ao Senhor. Amém. De Jerusalém.
Santo é o nome do Senhor Jesus. Chegou, o tempo de dançar chegou, o tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou. E ele vem saltando sobre os montes. E ele vem saltando sobre os montes. Seus cabelos são brancos como a neve. Seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Vem me incendiar. O tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. O tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. E ele vem saltando sobre os montes. E ele vem saltando sobre os montes. Seus cabelos são brancos como a neve. Seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santificado e exaltado seja o nome do Senhor. Só Ele que faz. E nessa tarde não é diferente. Eu não sei você que está aí, né, nos assistindo essa live nessa tarde. E mesmo os que estão aqui dentro do templo do Senhor. Não sei, né, como que você chegou aqui ou de que maneira você está assistindo aí. Mas eu te convido a entronizar agora a presença do Senhor. O Senhor é real, assim como a minha e a sua existência. E assim como a Bíblia diz que é nas nossas fraquezas que Deus se faz presente. É quando eu estou fraco aí que eu estou forte. Não pense você que Deus não tem contemplado, né, o teu choro. Não pense você que Deus não tem contemplado as suas lutas. Porque Deus contempla o choro de crente, choro de quem é fiel, gritos de quem é fiel ao Senhor. Então eu te convido a adorar nessa tarde. Adorar aquele que tudo pode fazer, aquele que é dono das nossas vidas, aquele que dá, aquele que tira. E tudo é dele, é para a honra dele. E o que nós devemos fazer é descansar no Senhor. E eu te convido a adorar nessa tarde. Estou te esperando aqui.
já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. E o que nós devemos fazer é só querer a presença dele. Peço, vem encher este lugar. Enche o Senhor com teu Espírito nessa tarde, Te Jesus. entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. a tua graça nos basta, Senhor. E quando nós entendemos isso, Senhor, nós somos cheios do teu Espírito, que a tua graça nos basta. Nós entendemos, Senhor, que o Senhor é tudo e nós não somos nada, e que a nossa dependência está em ti, Senhor. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Ah, Jesus, o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, Jesus. Nós sabemos que tu é grande, Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado e adorado, ó Deus. Aleluia, Jesus. Nessa tarde, Pai, nós te rendemos graças, ó Deus. Eu não Aleluia. quero mais sair daqui. Eu não
deixa morar. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu não quero mais Sair daqui, eu não quero mais, sair daqui. eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer Que a tua graça já me basta. eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer Que a tua graça já me basta. Aleluia. Nesse momento nós vamos receber a irmã Valquíria ministrando a palavra em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor, Jesus. Aleluia, Jesus. Boa tarde, irmãos. Que a paz esteja convosco. Amém? Amém. Contigo também. Amém. Eu recebo em nome de Jesus. Boa tarde aos irmãos que estão em casa assistindo essa live. Que o Senhor possa falar com cada um de nós. Amém? Convido os irmãos a abrir em Jó, capítulo 1, versículo 21. Jó, capítulo 1, versículo 21. Vamos estar orando, irmãos, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu te agradeço por essa oportunidade e me coloco, Senhor, em Tuas mãos neste momento. Pai, peço que o Senhor perdoe as minhas falhas, os meus pecados, as minhas fraquezas, em nome de Jesus. E peço ao Senhor, ó Deus, que eu venha diminuir, que o Senhor cresça na minha vida, em nome de Jesus.
Espírito Santo, eu nada posso fazer sem Ti. Toma o lugar que é Teu, toma os meus lábios, me dê força, Senhor, para falar a Tua palavra, aquilo que o Senhor falou comigo, aquilo que o Senhor tem tratado no meu coração, que o Senhor venha falar com a Tua igreja, que o Senhor fale de maneira poderosa, meu Deus, que o Senhor me usa conforme a Tua vontade e o Teu querer, em nome de Jesus Cristo eu te peço, Senhor. Amém, Jesus, e graças a Deus. Em Jó capítulo 1, versículo 21 diz assim: E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Como todos aqui sabem, eu perdi o meu segundo filho. Fez um mês, dia 6 agora de outubro. E quem sou eu? A minha vida não se compara à vida de Jó, que perdeu tudo. Mas Deus restituiu também tudo na vida dele. Assim eu tomei esse versículo para minha vida, que o Senhor deu a vida do meu filho Natan, e o Senhor tomou. E bendito é o nome do Senhor. Eu tenho que continuar glorificando, eu tenho que continuar seguindo, porque o meu alvo, Ele é Cristo. E eu começo essa mensagem, como agir diante do não de Deus. Para mim isso foi um não que o Senhor me deu. Eu planejei, eu e meu esposo, meu filho, nós sonhávamos muito em ter uma criança no nosso lar, em ter um filho novamente. Eu sonhei, eu planejei, eu consagrei ao Senhor, como diz em Provérbios 16:3, que nós devemos apresentar ao Senhor, consagrar os nossos planos para que eles sejam bem-sucedidos. E assim eu consagrei, eu jejuava, eu pedi ao Senhor que, se fosse da vontade dEle, que Ele me permitisse de ter um filho novamente. E o Senhor me permitiu. Só que eu passei por um processo muito doloroso. Passei por coisas que eu não esperava. Quando a gente vai fazer a morfológica, eu descobri que eu tinha uma malformação na minha placenta. E isso, a minha pressão, ela estava alterando muito. E essa malformação na placenta, ela não passa os oxigênios e o nutriente necessário que o bebê precisa para se desenvolver, para crescer no ventre da sua mãe. E assim aconteceu comigo. Meu bebê não estava desenvolvendo. Então, eu corri o risco, de tanto a mim quanto o meu bebê. E eu precisava ser uma gravidez bem mais assistida do que é normal de uma gravidez ser assistida. A minha tinha que ser mais ainda assistida. Então, passou um período. Eu voltei na clínica da mulher. Aí o doutor que me atendeu falou assim: hoje mesmo você vai procurar uma maternidade onde tenha uma UTI neonatal. Porque você vai precisar de uma UTI o mais urgente possível. Não perca tempo e vá hoje, ou Belo Horizonte ou Barbacena. Então, naquele mesmo dia, eu fui para Belo Horizonte, no dia 23 de julho desse ano. E chegando lá, as coisas não estavam muito boas, O bebê não estava desenvolvendo como precisava. E assim, foi um choque para mim, para o Wagner, para o Davi, que quis me acompanhar no dia que eu subi para lá. E eu tive que ficar internada. Eles falaram que eu tinha que ficar lá, ou até eu completar as 32 semanas, ou conforme fosse, que fosse mantendo o neném aqui, eu ia permanecer lá até o neném vir ao mundo. E no dia 23 eu internei lá. Só que para tudo o Senhor tem um propósito. Chegando naquele quarto, naquela maternidade, tinha uma pessoa que eu conheci, não sei nem se ela está assistindo. Eu falei com ela que era para ela assistir, porque eu acredito que Deus me colocou lá com um propósito muito grande.
E Ele me usou mesmo no momento difícil em que eu estava passando. Eu encontrei lá a Lorena, de Belo Horizonte, que estava afastada. Deus te abençoe, Lorena, em nome de Jesus. Abençoa a sua família. Deus tem grandes planos na sua vida, eu já te falei isso. E ela andava desviada, afastada dos caminhos do Senhor. E ali foi um momento em que difícil, eu passando com medo, mas eu buscava ao Senhor. Nós orávamos juntas lá. Eu falei para ela do amor de Jesus. Eu falei para ela voltar para os caminhos do Senhor, porque a única pessoa que está do nosso lado a todo momento é o Senhor Jesus. Então, ali a gente orava. Teve um dia que eu coloquei aqui para assistir o culto à noite. Eu pedi o Wagner para levar a ceia do fortalecimento para mim lá no hospital. E ele levou para mim e para ela. Nós participamos lá. E porque no dia 28 de julho ela já estava com o parto dela marcado. E eu, por incrível que pareça, eu fui fazer no dia 28 a ultrassom. E na hora lá, o coração do Natan começou a bater devagar. A minha pressão, nesse dia que eu internei, do dia 23 até o dia 28, ela controlou. Eu dei uma pré-eclâmpsia precoce, mas ela chegou a controlar. Então eles suspenderam os remédios. O que veio fazer o meu filho nascer de 7 meses, 28 semanas e 5 dias, foi porque o coração dele começou a bater devagar. Ele estava entrando em sofrimento fetal. Então ele nasceu, veio ao mundo, né, graças ao Senhor Jesus. E ali, graças a Deus, o que eu temia, que era o meu parto, de passar mal, porque do primeiro filho eu tive problemas, mas Deus ali sustentou a cada momento. Ele preparou os médicos, Ele preparou tudo, e tudo deu certo para a honra e glória do nome dEle. E depois desse dia 28 de julho começou um processo que eu também nunca esperava. Mas eu falei assim, até aqui o Senhor, Ele me ajudou. Até aqui Ele manteve vivo o meu filho. E glória a Deus por isso. E viva eu também, né? Por estar viva. E começou um processo de eu estar indo para Belo Horizonte, porque meu filho teve que ficar na UTI, com aparelhos. Não é fácil, ali você vê muitas crianças na incubadora, passando por procedimentos. E aquilo, como mãe, aqui tem muitas mães, pais, sabe que não é fácil. O dia que eu saí daquele hospital que eu tive alta por conta da cesárea, mas eu tive que deixar meu filho para trás. É como se fosse um pedaço de mim que estivesse ficando para trás também. Mas o Senhor foi me dando forças, foi colocando, né, pessoas para me ajudar. Colocou o esposo da Lorena, que às vezes quando eu não pude estar lá, ele conversava com a médica responsável que passava dando notícias sobre os bebês. E ele pegava a notícia para mim, me avisava por telefone. E depois eu comecei sempre a estar indo lá. Pude pegar ele no colo no dia 6 de agosto, se eu não me engano. Essa data mesmo, eu pude pegar ele no meu colo. Para uma mãe, né, vocês sabem que a melhor coisa é você pegar o seu filho no colo. E eu pude pegar em meio a aparelhos, né, mas foi maravilhoso. Eu sabia que até ali, louvado e exaltado era o nome do Senhor, porque o Senhor estava me permitindo viver aquilo ali. Só que no dia 6 de setembro, infelizmente, veio a notícia de que o meu filho tinha falecido. E a gente sabe que não é fácil, né? Ainda mais, como eu falei, foi planejado. Foi planejado também pelo Senhor, porque eu acredito que como eu consagrei ao Senhor, era do Senhor. E o Senhor me deu e Ele tomou para Ele. E louvado seja o nome do Senhor, porque Ele sabe todas as coisas por isso. A saudade, ela dói, né? Tem dia que dói, bate muito forte. Mas o Senhor, Ele tem me sustentado. E diante de uma pregação que eu recebi, eu e o Wagner, que falou muito ao nosso coração, que é como agir diante do não de Deus. Porque foi um não para mim, né? Deus não permitiu que o meu filho vivesse mais.
Deus permitiu que o meu filho vivesse os 38 dias que ele viveu nessa terra. Me ensinou muito. E acredito que ensinou a minha família também, aqueles que estão ao nosso redor. E diante do não de Deus vem muitas perguntas. Por que eu não recebi de Deus aquilo que eu achava que eu merecia? E às vezes eu não entendo o não de Deus. Deus ainda vem trabalhando comigo em relação a esse não que Ele me deu. Mas eu creio que eu tenho que aceitar, que eu tenho que confiar. Porque assim como eu entreguei os meus projetos, a minha vida na mão do Senhor, não é como eu quero, mas é como o Senhor quer. Porque a gente não ora o Pai Nosso e pede para que seja feita a vontade do Senhor. Então tem que ser a vontade do Senhor, mesmo que doa em nós. E o que passa no nosso coração diante do não de Deus? Diante do seu sonho, que às vezes você recebe não. Diante do seu milagre, que às vezes vem o não de Deus. Igual eu esperava tanto que o meu filho vivesse e saísse vivo, né? E pudesse estar aqui comigo. E diante disso, do milagre que eu esperava, veio o não do Senhor. Como agir? Há duas formas para a gente agir: resistindo ou ressignificando. Se você resistir ao não de Deus, assim como Jonas resistiu, não é uma boa opção. Jonas resistiu ao não de Deus. Deus tinha pedido para ele ir para Nínive. Vamos lá em Jonas capítulo 1. Jonas 1, capítulo 1, versículo do 1 ao 3. Jonas capítulo 1, versículo do 1 ao 3. Amém? E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Então Jonas tentou fugir. Ele não queria obedecer, que a ordem do Senhor era para ele ir para Nínive. E ele não quis obedecer. Foi para Tarsis. E nós conhecemos a história que Jonas vai parar dentro da baleia, né? Só que ele resistiu ao não de Deus. Por que esse não? Porque o não era uma ordem que Deus tinha mandado ele ir para Nínive. E ele foi para Tarsis. E ele teve consequência. Ou seja, resistir ao não de Deus, o que Deus tem me ensinado, não é uma boa opção. Porque eu vou sofrer consequências. E tem a opção ressignificar, que era o quê? Dar um novo sentido, um novo valor. E é o que eu estou procurando fazer. Diante do não do Senhor, seguir em frente, porque o meu alvo é Cristo. Dar um novo valor à minha vida, porque quando você perde um filho, só quem já perdeu sabe, é como se fosse uma parte de você ir embora. Fica um vazio. E não é fácil para a gente seguir. Ah, mas você vai falar, às vezes a pessoa tem 1, 2, 3 filhos. Não importa, o amor por um filho é o mesmo. As pessoas falam, porque ama mais que um. Não, o amor é o mesmo. O amor de uma mãe é o que mais se assemelha ao amor de Deus. Então, a mãe, ela ama o filho de igual maneira. Então, se é o primeiro filho que a pessoa perdeu, ou se é o segundo, ou se é o terceiro, não importa. É difícil. E a gente precisa tentar seguir em frente. Dar um novo sentido à nossa vida, dar um novo valor. Lá em Romanos, capítulo 8. Romanos 8, 28. Fala assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. E sabemos que todas as coisas, ou seja, todas as coisas
contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Tanto as coisas boas, quanto as coisas ruins. Tanto o não que eu recebi, ou sim que talvez você recebeu de algo na sua vida. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que confiam no Senhor. E essa passagem eu tenho me apegado, porque eu sei que tudo contribui para o bem. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor é o dono de tudo. Ele tem o controle de tudo. E se Ele viu que eu tinha que passar por esse não dele, eu tenho que passar glorificando a Ele. Fácil não é não, porque a gente quer sempre receber o sim de Deus. Mas e quando a gente recebe o não? É nessa hora que a gente recebe o não, que a gente mostra se a fé da gente é verdadeira ou não. Porque ao receber o não de Deus, você tem a opção de simplesmente abandonar tudo. Eu vou abandonar tudo porque o Senhor não está me ouvindo. O Senhor não fez como eu queria. Mas não é a minha vontade. É a vontade do Senhor. Ou então a gente está orando o Pai Nosso de qualquer forma. De qualquer maneira, está apenas saindo da nossa boca. A gente não está colocando em prática. Que seja feita a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é independente se é um sim que você espera ou se é um não. Você tem que seguir em frente. Não fazer como Jonas, resistir. Mas ressignificar. Dar um novo sentido. Continuar focado, que o seu foco, que o seu alvo é Jesus Cristo. E diante do não de Deus, a gente responde de 3 maneiras. Também com obediência, com resiliência e com dependência. E dessas 3 formas, eu vou falar de 3 pessoas na Bíblia. De Moisés, de Davi e de Paulo. Vou finalizar com Paulo. Vou começar, diante do não de Deus, eu respondo com obediência. Deus me ensinou. É com obediência. Continue obediente. Eu te dei um não, mas é para ver se você vai me adorar, tanto na dor, quanto na alegria. Quando as coisas dando tudo bem, quanto as coisas não dando bem. E você obedecendo a minha palavra. E você continuando firme nos meus caminhos. Você recebeu um não de Deus? Eu recebi um não de Deus. E penso como foi difícil para Deus entregar o seu Filho Jesus por amor a nós. Mas que tamanho amor que Deus tem por cada um de nós. Porque Ele nos amou tanto, que entregou o seu Filho Jesus. E Jesus também foi obediente. Então nós também temos que ser obedientes. Vamos lá em Números, capítulo 20, versículo 12. Números 20, versículo 12. Moisés, ele levou um não de Deus. Também uma história muito conhecida por todos nós. E Números 20, versículo 12. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Nós sabemos que Moisés, ele não entrou na terra prometida. E Jesus falou o que aí no começo? Porquanto não me crestes a mim. Por quê? Porque nos versículos antes, a gente vai ver ali que Moisés fere a rocha. Ele ali meio que desobedeceu ao que o Senhor pretendia que Moisés fizesse. Mas Moisés recebeu um não de Deus. Pensa, Moisés ficou aquele tempo com o povo, orientava o povo, libertou o povo a saindo do Egito, mas não pôde, no mais importante, que foi entrar na terra prometida, por conta de um momento ali de rebelião. E diante do não de Deus, não quer dizer às vezes que a pessoa recebeu um não de Deus porque ela está em desobediência ou em pecado, porque tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, como eu li, daqueles que confiam no Senhor. Mas o Senhor, Ele tem um propósito e Ele é a vontade dEle e a gente tem que aceitar.
Por mais que a gente não entenda, a gente tem que aceitar. E você vai falar assim, não, mas Moisés merecia entrar na terra prometida por tudo que ele fez pelo povo de Israel, ajudou o povo ali. Mas infelizmente ele não entrou. Ele recebeu o não de Deus. Mas Moisés, ele não resistiu. Ele continuou obediente a Deus. E a obediência de Moisés gerou para ele honra. Sabe por quê? No versículo, em Deuteronômio 34, versículo 10, vai falar para a gente. Deuteronômio. Capítulo 34, versículo 10. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó, e a todos os seus servos e a toda a sua terra, e em toda a mão forte e em todo o espanto grande que operou Moisés aos olhos de todo o Israel. Então, Moisés fez muita coisa pelo povo de Israel, ajudou o povo de Israel, foi um grande líder, né, ali que o Senhor colocou para o povo de Israel, mas ele recebeu o não de Deus. Ele não ia entrar na terra prometida, mas Deus o honrou. Tanto é que a gente vê aqui que não se levantou em Israel, nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés. Ele conheceu o Senhor face a face. E mesmo assim ele recebeu um não de Deus. Mas foi honrado. Por continuar obediente. E o que me ensinou, eu espero que ensine a igreja, mesmo diante do não de Deus, continue obediente ao Senhor. Porque Ele sabe todas as coisas. Diante do não do Senhor também, temos que ter resiliência, que é a capacidade de lidar de forma saudável com as emoções intensas e com as adversidades. Temos que ter resiliência. Davi, ele recebeu o não de Deus quando ele tinha um sonho de pôr a arca, né, num lugar, de construir um lugar para colocar a arca. Só que quem ia realizar esse sonho que Davi tinha foi o seu filho Salomão. Em 1 Crônicas 17... Primeiro Crônicas 17, versículo 1 e 2. Sucedeu, pois, que, morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: Tudo quanto tens no teu coração faze, porque Deus é contigo. O Senhor colocou o desejo no coração de Davi, né, de fazer uma casa para colocar a arca do Senhor. Só que não foi Davi quem fez. Então Davi recebeu também um não do Senhor. Não foi ele, foi o seu filho Salomão. E uma coisa que também me fez aprender e tem me ensinado é que o Senhor, Ele não deixa de ser Deus porque Ele me deu um não. E Ele não vai deixar de ser Deus por dar um não para você. Seja um sonho que você tem, seja um trabalho que você tem, Ele não vai deixar de ser Deus. Ele vai continuar sendo Deus. É como eu li no princípio: Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Deus não deixa de ser Deus. 1 Crônicas 28, só um pouquinho para frente aí, capítulo 28, versículo 9 e 10. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações, e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faze a obra. Então ali Davi falou com seu filho Salomão: esforça-te.
Vai, faz a obra, porque o Senhor colocou você para fazer. E quando a gente recebe o não de Deus e vê pessoas recebendo o sim de Deus, a gente tem que abençoar. Porque a gente recebeu o não, mas aquela pessoa recebeu o sim. Então que o Senhor seja com aquela pessoa. Porque eu não pude mais ter os meus milagres, o meu milagre nos meus braços. Mas quantas vidas ali, daquelas crianças que estavam ali, que pôde ter, as mães pôde sair dali alegre, porque recebeu uma alta de ter os seus filhos. E que Deus abençoe a vida daquelas mães, porque elas receberam o sim de Deus. E abençoa a vida daquelas crianças também. Então às vezes quando a gente recebe o não de Deus, a gente tem que ser resiliente emocionalmente para seguir em frente, para não deixar aquilo nos abater e a gente ficar assim, poxa, mas por que aquela pessoa recebeu o sim e eu recebi o não? O Senhor sabe todas as coisas na vida daquela pessoa, assim como o Senhor sabe todas as coisas na minha vida. Que Deus abençoe aquelas vidas. E assim, às vezes é um sonho, uma vontade que você tem, às vezes você vê aquela pessoa realizando, você fala assim, mas por que eu não? Porque às vezes a gente acha que a gente merece, mas quem sabe todas as coisas é o Senhor. É o Senhor que sabe todas as coisas. Talvez eu merecia mesmo ter os meus filhos nos meus braços, mas não era a vontade do Senhor. E eu tenho que aceitar a vontade do Senhor. Porque eu recebi um não de Deus, mas Ele não deixa de ser Deus da minha vida. Eu tenho que continuar firme, porque o meu alvo é Cristo. O meu alvo é a salvação. O meu alvo é um dia poder me encontrar com Ele, porque eu sei que como uma criança, Ele é salvo, Ele foi salvo. E Ele está melhor do que eu aqui, do que muitas pessoas neste mundo. Porque a gente sabe que o mundo jaz do maligno. Mas a gente tem que procurar seguir firme no Senhor. Se eu dizer para os irmãos, é fácil? Não é fácil não. Tem dia como ser humano, vem, poxa Senhor, por quê? O que eu fiz de errado? Mas talvez eu não fiz nada de errado. Simplesmente porque eu recebi o não do Senhor. E Ele não vai deixar de ser Deus na minha vida porque eu recebi um não dEle, não. Talvez Ele quer que eu continue firme. Não, minha filha, estava dando tudo certo para você. Depois que começou agora ter algumas coisas que não saiu conforme você queria, eu quero ver se você vai continuar sendo fiel a mim, obediente a mim, resiliente a mim, tendo maturidade suficiente para entender. Glória a Deus, que Deus abençoe a vida de quem foi abençoado com sim, e que Deus me abençoe também com um não, e tantas vidas que às vezes recebem o não de Deus. E eu vou terminar com a última que eu falei, que foram 3, né? Diante do não de Deus, a gente tem que responder com obediência, com resiliência e com dependência. Dependência da graça de Deus. E o que eu tenho vivido é assim, dependente da graça de Deus, dependente da graça dele, porque sem Ele eu não sou nada. E diante de tudo que eu tenho vivido, se não fosse Ele na minha vida, eu não sei o que seria de mim. Mas, glória a Deus, eu também me apego àquela passagem em Romanos que fala que nada vai nos separar, nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte e nem a vida. E várias outras coisas que fala, porque eu sou meio ruim para gravar, mas nada pode se separar, nada pode me separar do amor de Deus. E eu falo com o Senhor que nada me separe do amor dEle. Porque no momento a gente questiona, né, como eu disse no começo, mas eu consagrei ao Senhor, eu coloquei nas mãos do Senhor, consagrei os meus planos, como diz a palavra do Senhor. Eu jejuava, eu orava, e eu pedi ao Senhor que fosse na frente, e eu creio que Ele me abençoou. Ele me permitiu ser mãe pela segunda vez. Eu sou mãe de 2 filhos. Mas um Ele quis para Ele. Ele me deu e Ele tomou. Assim como Davi também é dele. Mas Ele quis o Natan para perto dele
pequenininho ainda, sem eu poder trazer para minha casa, sem eu poder viver com ele por um tempo, né? Coisas que toda mãe sonha. Deus, ele não quis. E eu tenho que aceitar. E continuar firme nos caminhos do Senhor. Em obediência, em resiliência, em dependência dEle. Que eu sou dependente dEle. Que você também seja dependente dEle. Se você nunca recebeu, você que está aqui, você que está em casa, nunca recebeu um não de Deus, glória a Deus. Se você só recebeu sim, glória a Deus. Mas quando você receber não, continue firme. Não desista, não abandona Deus por nada. Que nada venha separar você do amor dEle. Nada. Continue olhando para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Que se entregou por nós naquela cruz para nos dar vida, para nos dar amor. E Paulo foi um exemplo de dependência da graça de Deus, que também recebeu um não. E lá em 2 Coríntios, para finalizar, viu, irmão? 2 Coríntios. Segundo Coríntios 12. Versículo 7. Vai falar assim a palavra do Senhor. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Então, ou seja, Paulo, foi dado nele esse espinho na carne. Gente, eu não soube o que poderia ser. Aí é a palavra que fala saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, a fim de Paulo não se exaltar. E assim foi dado a ele esse espinho na carne, ao qual ele orou 3 vezes ao Senhor para que se desviasse dele aquele espinho na carne. Mas qual foi a resposta do Senhor? O Senhor deu para ele também um não, porque o Senhor não retirou aquele espinho na carne, pelo que eu entendi. Mas o Senhor disse assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então o Senhor me ensinou que a graça dele me basta. E é a graça do Senhor que tem me sustentado. Assim como Paulo vivia na dependência do Senhor, ele tinha um espinho na carne, ele orou ao Senhor, a palavra fala que ele orou para que fosse desviado dele. Mas o Senhor respondeu apenas com: a minha graça te basta. E o Senhor respondeu a mim: a minha graça te basta, diante do não que eu te dei. Eu te tirei o teu filho, eu te dei e eu te tomei. Mas é a minha graça que te basta. É a minha graça que tem te sustentado. E tem sido ela mesma. Porque ai de mim se não fosse Jesus Cristo na minha vida. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, vem dele. Tudo é para Ele. Tudo é para Ele. E o não da cruz de Jesus foi o sim da graça e da salvação para toda a humanidade. Jesus ali naquele momento também que se entregou naquela cruz por amor a mim e a você. Mas foi o sim para que a gente tivesse vida, para que a gente tivesse a salvação. Para todo aquele que crê, para todo aquele que recebe Jesus como o único e suficiente Salvador da vida dele. Para aquele que não se deixa abalar, que não deixa que nada venha te separar do amor de Deus. Porque Ele te ama. Porque Ele me ama. Ele ama você que está em casa. Tamanho amor Ele tem por nós, que Ele deu o Filho dEle. E eu termino falando que a graça do Senhor Jesus, ela nos basta. Porque o poder dEle se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Amém? Vamos orar.
Senhor meu Deus, eterno e poderoso Pai. Senhor, graças eu te dou, porque até aqui o Senhor tem sido comigo, o Senhor tem sido com cada um que está nos assistindo, que está aqui dentro deste templo do Senhor. Pai, às vezes alguém aqui recebeu um não que não esperava, ou às vezes tem recebido só o sim do Senhor. Glória a Deus, ó Pai. Por tudo te damos graças, Senhor. Por tudo. Que o Senhor venha nos sustentar. Que nada, meu Deus, nada venha nos separar do teu amor. Que o Senhor venha nos fortalecer a cada dia mais na tua presença. Os dias, meu Deus, têm sido difíceis, mas que a tua graça venha nos sustentar, que a sua graça venha nos fortalecer, venha nos renovar a cada dia, Senhor. Pois sem ti nada podemos fazer, meu Deus. Em nome do teu Filho amado Jesus, abençoa cada vida. Espírito Santo, vai de encontro a cada coração neste momento. Vai levando a paz que excede todo entendimento. Vem enxugando as lágrimas, Senhor. Venha respondendo aquela pessoa que precisa de respostas do Senhor. Senhor, venha suprindo as necessidades daquele que precisa de algo, ó Deus, que só o Senhor sabe. Vá de encontro, meu Deus. Esse vazio, Senhor, que às vezes as pessoas tentam preencher em tantas outras coisas, que essa pessoa possa voltar para o Senhor, meu Deus. Possa voltar para ti, Jesus. Para que o Senhor possa preencher esse vazio e dar força a essa pessoa a seguir, ó Pai. Porque somente, meu Deus, a tua graça nos basta. Senhor, louvado e exaltado seja o teu nome. Aleluias. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado. Amém, irmãos. Passar a palavra para a pastora Adriane. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa tarde, irmãos. Paz seja convosco. Eu quero, Valquíria, eu não tive a oportunidade de estar indo na sua casa o dia que a gente ia. Teve um imprevisto, não coincidiu de você poder estar em casa. Mas eu tive a oportunidade de chorar junto com você nessa tarde. Porque só a gente que é mãe sabe. E a gente tenta colocar no seu lugar, nunca vamos conseguir. Mas a palavra do Senhor nos fala em Tiago 1, Tiago capítulo 1, versículo 2, o Senhor nos fala assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. E creio eu, Valquíria, nada vai suprir essa perda na sua vida. Não foi uma perda, foi um ganho do Senhor. Mas creio eu que Deus ainda vai te conceder muitas bênçãos. Deus ainda vai te conceder muitos milagres. E o não de Deus, ele é bom para nós. Eu passei diante do não de Deus quando o Reinaldo passou por aquele procedimento, por aquele tempo que a gente foi provado. Mas logo em seguida Deus nos concedeu alegria na presença do Senhor. E eu creio que ainda hoje, mesmo que você não compreenda esse processo, Deus está cuidando de tudo. E a melhor coisa que a gente pode receber de Deus é a nossa salvação. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus.
Um dia todos nós estaremos diante de Deus, irmãos. Aqueles que partiram antes de nós, nós encontraremos, como o Natan, como as crianças que Deus recolheu aqui na terra. Eu creio que das tais é o reino de Deus. Amém? Nós vamos orar. Vem cá que a igreja vai orar pela vida dela. Ela que trouxe a mensagem nessa tarde. Foi uma corajosa, porque diante de tudo que você tem vivido, você se colocou à disposição do Senhor. E eu falo que na hora que eu chamei ela, ela falou assim: eu não sei se eu vou conseguir conter as lágrimas, se vai sair palavras nos meus lábios, mas quem nos chama é Deus. E se Ele nos chama, Ele nos dá essa força que nós necessitamos para estar aqui. E eu creio, Valquíria, que em obediência nós colheremos os frutos das bênçãos de Deus. Amém? Você que pode estender suas mãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa tarde nós estamos no altar do Senhor, ó Pai. Nós estamos, ó Pai, diante do altar do Senhor. Foi o Senhor, ó Pai, quem nos trouxe aqui nessa tarde. Foi o Teu Espírito Santo que nos deu força para caminharmos até a Tua casa. Senhor, nós estamos gratos pela vida da Valquíria, pela família dela, Senhor. Diante do Senhor, ó Pai, nós apresentamos, ó Pai, a vida dela. Nós cremos, ó Pai, que as bênçãos do Senhor, ó Pai, serão multiplicadas na vida dela. Ela ainda verá, Senhor, as bênçãos do Senhor, ó Pai, aquilo que o Senhor tem preparado para ela. Nós cremos, ó Pai, no milagre do Senhor. Ainda hoje, ó Pai, ela pode não estar compreendendo o esposo, o Davi, mas eu creio, Senhor, que o Senhor revelará a ela, ó Pai, aquilo que ela ainda não conseguiu compreender. Eu creio, Senhor, nas promessas do Senhor, ó Pai. E a maior promessa de Deus na nossa vida, na vida da Valquíria, é a salvação da nossa casa, da nossa família. E através, ó Pai, da nossa vida, através da vida da Valquíria, que a família dela, Senhor, venha se dobrar diante do Senhor. Essa é a maior promessa de Deus para com a nossa vida. Que o Senhor, ó Pai, seja com ela. Nós cremos, ó Pai, como ela já falou no altar do Senhor. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. E ninguém, Senhor, nenhum homem consegue explicar o agir de Deus. Ninguém explica Deus, porque a presença do Senhor é conosco. E agindo o Senhor, ninguém impedirá. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a vida da tua serva. Como o Senhor, ó Pai, foi na vida de Jó. No capítulo 1 ele começa perdendo tudo. Mas quando o Senhor ele chega no capítulo 42, o Senhor restitui, ó Pai, tudo aquilo que Jó havia perdido. E a bênção do Senhor, ó Pai, era maior do que aquilo que Jó havia perdido. Que a bênção do Senhor, ó Pai, seja com ela. Que o Senhor abençoe a vida dela, guarde com o Senhor de livramento. E que através do testemunho dela, vidas venham, Pai, se render diante da Tua presença. Almas venham ser salvas para a glória e nome do Senhor. Amém. E graças a Deus. O Senhor é contigo, Valquíria. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos estar orando pelos dizimistas, pelos ofertantes da casa do Senhor. Aqueles que contribuem com a obra do Senhor. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha multiplicar.
diante do Senhor, ó Pai, nesta tarde, nós apresentamos aqueles que são fiéis à Tua casa, aqueles que trazem, ó Pai, a boa semente diante do Teu altar. Que o Senhor, ó Pai, venha abençoar, que o Senhor venha multiplicar, que o Senhor, ó Pai, venha santificar, ó Pai. Que o Senhor nos conceda sabedoria para administrar aquilo que o Senhor tem nos concedido, mas que no nosso coração haja temor ao Senhor, que não venhamos nos gloriar naquilo que nós estamos trazendo à casa do Senhor, porque maior é aquele que dá, é o Senhor quem tem nos concedido a oportunidade de trazer no Teu altar. Que o Senhor seja glorificado, exaltado. Que o Senhor, ó Pai, seja, ó Pai, a cada dia cresça na nossa vida. Que nós possamos, ó Pai, viver uma vida, Senhor, que agrade ao Senhor. Que a nossa vida financeira seja para glorificar o Teu santo nome. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, há de enviar recursos a essa igreja. A Tua igreja não será envergonhada, porque o Senhor, ó Pai, é o dono dessa igreja. O Senhor é aquele, ó Pai, que edificou essa casa. Eu creio que o Senhor há de suprir as necessidades da Tua casa. Mas que nós venhamos, ó Pai, com amor, com fidelidade, com integridade, honrar o Teu altar. E que não falte nada na casa do Senhor. Que a casa do Senhor seja suprida a cada necessidade. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Possamos nos esforçar para estar na presença do Senhor, que possamos nos esforçar para aprender mais da palavra do Senhor. Aqueles que não tiverem a oportunidade de participar do culto de ensino, que venha meditar, que venha conhecer a palavra do Senhor. Nós sabemos que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra, mas eu creio que nada pode enganar aqueles que conhecem a palavra do Senhor, aqueles que conhecem o Senhor, aqueles ao qual é direcionado pela palavra do Senhor. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa tarde nós nos apresentamos diante do Senhor. Apresentamos ao Senhor, ó Pai, cada um que esteve na Tua casa, cada um que esteve na live, mas também aqueles que irão assistir. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor, ó Pai, venha se revelar a eles também. Que a revelação da palavra do Senhor alcance esses corações, ó Pai, através das redes sociais da igreja. Também a Ti, Senhor, nós apresentamos cada pedido que está nessa caixa. Ações, ó Pai, de salvação, ações de provisão, ações de cura. Que o Senhor, ó Pai, venha enviar, ó Pai, o socorro aos necessitados. Há pessoas, ó Pai, que nós não sabemos o que foi pedido ali, mas o Senhor sonda e conhece e sabe. Também a Ti, Senhor, nós apresentamos, ó Pai, cada enfermo, cada hospitalizado, cada presidiário, ó Pai. Que o Senhor os visite, que haja conversão, que haja milagre, que haja cura, que haja libertação, Senhor. Nós cremos, ó Pai, que a Tua palavra tem poder para nos libertar, de nos curar, de nos salvar. A Tua palavra, Senhor, é o que nos limpa, Senhor, de tudo aquilo que nos afasta do Senhor.
diante do Senhor, ó Pai. Nós nos apresentamos nessa tarde, apresentamos a Ti nessa tarde, ó Pai, a vida do nosso pastor, a família dele. Nós apresentamos ao Senhor a liderança dessa igreja. Que o Senhor, ó Pai, conceda visão do reino, ó Pai, ao nosso pastor, a cada líder, Senhor. Que venhamos ser daqueles, ó Pai, que venhamos, ó Pai, evangelizar, que venhamos ser uma igreja missionária, Senhor. Uma igreja, ó Pai, que sai daqui, Senhor, em busca do perdido. Que venhamos, ó Pai, alcançar aqueles que não conhecem a Ti. Diante do Senhor, ó Pai, nós apresentamos nessa tarde e cremos, ó Pai, que a presença do Senhor há de nos sustentar até a volta do Senhor. Amém e graças a Deus. Que o amor do Pai, que a graça do Filho, que a presença do Espírito Santo seja com cada um, em nome de Jesus.